Bom dia a todos. Hoje, 18 de março do ano 2025, às 8h02, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste Agreste Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Pela aprovação. Aprovado. Expediente algum? Não há, Excelência. Comunicações, indicações e propostas. A nossa comunicação tem aí um aviso, né, na questão do pedido de sustentação oral, se puder disponibilizar. Os pedidos de sustentação oral agora são feitos diretamente no sistema PJE, Processo Judicial Eletrônico. Após logar no PJE segundo grau, no painel do advogado, procurador ou defensor público, na aba Acervo, localize o processo para o qual deseja solicitar a sustentação oral e clique em Peticionar. Em seguida, em Tipo de documento, selecione Pedido de sustentação oral. No campo Sua petição, utilize o modelo fornecido no editor de texto. Preencha as informações e salve. Após isso, assine. Pronto! Sua solicitação será juntada aos autos do processo e este será incluído em tarefa específica acessível ao redator judiciário. Dúvidas? Consulte o manual de uso disponível no site tjrn.jus.br. Pronto, obrigado. Comunicações, indicações e propostas. Eu comunico que tenho o meu período de férias, de gozo de férias, agora são 10 dias. A partir de amanhã o gabinete está substituído por Dr. Roberto Guedes, que irá inclusive participar da sessão agendada para o dia 27 de março, não é isso? Eu não tenho nenhuma outra, não. Sei das boas-vindas da doutor José Alves, mais uma vez aqui conosco. Seja bem-vindo, doutor José Alves. E passo a palavra ao desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, só cumprimentar a todos com o nosso bom dia e dizer que não temos nenhuma proposta. Desembargador Ricardo. Presidente, meu bom dia a todos também, respeitosamente. Uma ótima sessão para todos. Obrigado. Acórdão, assinatura de acordo. Tem alguma leitura? Não tem. Também não tem. O desembargador Ricardo também não. Então, iniciemos os julgamentos. E na sequência aqui, o primeiro deles é o segundo na ordem cronológica. É o apelo criminal número 1026, diz 47, ano 2006. A origem é juiz de direito da segunda vara da comarca de Nísia Floresta, o apelante José Arimatea dos Santos Júnior, advogado do Dr. Rinaldo Mesquita Neto, apelado ao Ministério Público, relatoria própria, revisor desembargador Ricardo Procópio. Processo em mesa, Dr. Rinaldo, está na sala? Bom dia, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Obrigado, Excelência. Excelentíssimos senhores desembargadores, componentes dessa Câmara Criminal, Dr. Saraiva Sobrinho, Dr. Glauber Rego, Dr. Ricardo Procópio, ilustre Procurador de Justiça aqui presente, nobres serventuários da Justiça, nobres colegas advogados, venham elevar meus votos de estima e consideração por todos aqui presentes. Excelências, esse fato trata-se de um processo que se originou, né? Trata-se de um fato de 2006, 17 de setembro de 2006. E esse processo decorreu por 18 anos até a sessão do júri, que foi em 6 de novembro do ano passado. E esse atraso processual não foi dado pelo réu, não foi dado também pela sua defesa, e sim pela morosidade do andamento dele, da comarca,
E o réu passou 18 anos respondendo esse processo em liberdade, onde o mesmo não faltou a nenhum chamado da justiça, compareceu a todos, inclusive ao júri, mesmo ciente de que poderia sair de lá preso, mas compareceu, por ser um cidadão de bem, um homem trabalhador, que só respondeu a este processo em toda a sua vida. Pai, né, de 3 filhos menores, onde ele que provém o sustento da sua casa, e hoje encontra-se preso em Alcaçuz, desde o ano passado, sofrendo com o cárcere, e pelo um processo que, quando julgado o ato infracional, porque esse processo foi o seguinte, foi uma discussão que acabou em agressões físicas, e a vítima sofreu várias lesões. E juntamente com o réu, estava um menor de idade, José Igor, e um outro maior que não respondeu ao processo porque faleceu no decorrer da ação. O menor foi julgado pelo ato infracional, pelo juiz da comarca de Nísia na época, e foi considerado a desistência voluntária, e o menor respondeu por crime análogo, por lesão corporal grave. Já o réu não teve a mesma sorte, vamos dizer assim, e passou 18 anos com o fantasma desse processo na vida dele, gerando a ele danos psicológicos, danos sociais, porque o mesmo teve problemas para conseguir emprego, de carteira assinada, várias outras situações que foram decorrentes da tramitação desse processo, mas mesmo assim seguiu sua vida, trabalhou, nunca se envolveu em nada de errado. E esse processo, inicialmente, ele foi denunciado por latrocínio tentado. 3 anos após a denúncia, foi aditada e modificada sua tipificação para lesão ou tentativa de homicídio qualificado por emprego, meios que impossibilitou a defesa da vítima. 4 anos depois, nas alegações finais, foi colocado mais uma qualificadora, o motivo torpe. Segundo o Ministério Público, entendeu que ele teria cometido o crime por homofobia, por preconceito. Isso em nenhum momento relatado pela vítima, nem pelos acusados. As únicas pessoas ouvidas nos autos, as únicas provas testemunhais são essas. Até porque provas como a oitiva de um dos réus ficou prejudicada porque faleceu, a oitiva do menor como declarante também ficou prejudicada porque faleceu. Os policiais não foram encontrados diante do tempo do processo. Então, as provas que tem nos autos são essas. A vítima, tanto em instrução como na sessão do júri, relata que as agressões se deram por questões de crime patrimonial. Em nenhum momento a vítima relata que se tratou de questão de homofobia ou por ele ser homossexual, nem isso ele falou que era ou não era, nem entrou nesse mérito, nem sequer alegou que eles me bateram porque foram preconceituosos ou pela minha condição sexual eles me agrediram. Não. O que foi trazido aos autos pelos réus na instrução foi que durante a bebedeira que eles estavam, o menor foi importunado sexualmente pela vítima e daí teve uma discussão. Depois, o réu em apreço também foi importunado, houve uma discussão e depois troca de agressões que geraram os fatos trazidos na exordial. Então, Excelência, inicialmente a defesa trouxe em sua apelação o pedido de novo julgamento por a qualificadora do motivo torpe ser totalmente contrária às provas aos autos. Não existe lastro probatório algum que dê respaldo a essa qualificadora, a aplicação dessa qualificadora.
Então, conforme o artigo 593, parágrafo 3º do Código Penal, não violando o princípio da soberania dos vereditos, aqui essa defesa pleiteia um novo julgamento, para que esse réu tenha um julgamento justo, que seja aplicado, ele é réu, confesso, que seja aplicado para ele a pena proporcional ao que ele fez. Repito, senhores, o menor foi julgado na época, 2 anos após o fato, ou menos do que isso, pelo ato infracional, e o juiz reconheceu a desistência voluntária. Houve as agressões, eles cessaram as agressões. Só que essas agressões foram fortes, geraram várias lesões, por isso tipificado na tentativa de homicídio. Se verificar nos autos, quando aplicado isso, avançando dessa parte do novo julgamento, indo para a questão já da aplicação da pena, se observado a ilustre magistrada, né, a doutora magistrada, em sua respeitosa sentença, ela elevou a pena base em 4 anos e 6 meses. O réu, na pena final, ficou com 9 anos e 1 mês de pena aplicada em regime inicial fechado, mas a sua pena base foi elevada em 4 anos e 6 meses. Ela foi elevada, foi considerada desfavorável 2 circunstâncias judiciais, a culpabilidade e as consequências do crime, mas nesse sentido, ela considerou as lesões causadas para elevar a pena base. Primeiro na culpabilidade, relatando que o sofrimento intenso da vítima, e na questão das consequências do crime, ela entendeu que as lesões, os traumas causados, causaram sequelas, mas essas sequelas foram provisórias. Então, no entender desta defesa, a gravidade em si das lesões foram que tipificaram o crime para tentativa de homicídio. Porque se não fosse a gravidade dessas lesões, não teriam sido qualificadas como tentativa de homicídio, ficaria na lesão corporal. Então, são consequências inerentes do crime, são circunstâncias do crime, não devendo ser usadas para elevar mais ainda a pena do apelante em apreço. Além disso, em relação ao comportamento da vítima no fato, ela não usou essa circunstância como favorável para o réu, mesmo tendo relatos da importunação sexual, que é um crime. Então, a defesa também pleiteia que, se não for considerada a retirada dessas 2 circunstâncias, que seja considerado como favorável a circunstância da questão do comportamento da vítima. E, por último, excelência, na aplicação da minorante e da tentativa, a ilustre magistrada, ela aplicou a fração mínima de 1/3, alegando que o intercrimine chegou muito próximo da execução, não levando em conta outros fatores do caso, a desistência na execução, a tentativa de prestar socorro à vítima, as circunstâncias favoráveis do réu, que também não foram levadas em conta na aplicação da pena base, findando numa pena desproporcional, uma pena que levou o réu a um regime fechado, um réu que respondeu o processo por 18 anos, um réu que não tem mácula na sua vida social. Então, diante disso, excelência, pede também a readequação da minorante da tentativa para a fração máxima de 2/3. Excelência, obrigado. Essa é a sustentação do senhor José Arimatea dos Santos Júnior. Perfeito. Eu cheguei a receber o Dr. Rinaldo em gabinete e depois de ouvi-lo, eu vou suspender o julgamento, fazer uma análise mais detalhada, em específico na questão da dosimetria. Perfeito? Agradeço, excelência. Então, a continuidade do julgamento ficará para o dia... que é dia... a sessão que terá a presença de todos. De abril, 3 de abril, a próxima Obrigado, sessão, tá bom? Obrigado.
Perfeito. Então vamos na sequência. O número 4 é o apelo criminal número 80-2177, dígito 17, ano 2022. Apelante Breno Leonardo Pereira de Lima, advogado Dr. Alexandre Cassiano dos Santos. Apelantes Gabriela Franca de Souza e João Vitor Roberto Mariano de Lima, advogado Dr. Daniel Vasconcelos. Apelantes José Carlos do Nascimento e Adriana Cristina do Nascimento, advogada doutora Rayane Carine. Apelante Douglas Vinícius Viana Baracho, advogada doutora Denise Pinheiro Leite. Apelado Ministério Público, relator desembargador Saraiva Sobrinho, relatoria própria, processo em mesa, desembargador. Doutor Daniel já ocupa a tribuna, tem até 15 minutos para sua defesa oral. Obrigado, excelência. Bom dia a todos. Bom dia, desembargador Glauber Rego, a quem preside essa sessão, ao ilustre procurador José Alves aqui, desembargador Saraiva Sobrinho, relator deste caso, desembargador Ricardo. Também gostaria de saudar todos os colegas eventuários de justiça. O caso o qual eu trago na tribuna hoje trata-se de uma apelação criminal a qual a apelante, em específico a Gabriela França, a qual este causídio que está representando aqui, foi condenada em cursas nas penas do artigo 33 e 35 da Lei de Drogas. Foi uma operação que aconteceu na comarca, na cidade de Poço Branco, e dessa operação ela foi oriunda, na verdade, de uma investigação da Polícia Civil da cidade, o qual requisitou um cumprimento de mandado de busca e apreensão, após se investigar ali de forma extra autos a prática desses crimes. Então, foi solicitado o cumprimento de mandado de busca e apreensão para algumas pessoas. E entre elas, existe uma correia chamada Adriana, onde do celular dessa Adriana foi que se extraiu todo o conteúdo que foi utilizado para promover a denúncia, a ação penal e posteriormente a condenação. Ocorre que o mandado de busca e apreensão que foi exaurado para colher esses aparelhos celulares e eventuais provas na casa de Adriana foi feito com a numeração de outra casa e número totalmente diverso. E quando foram cumprir esse mandado de busca e apreensão, aproveitaram-se dele para cumprir em outra casa, que era diversa da que estava constando no mandado de busca e apreensão. No mandado de busca e apreensão constava 22, casa 22, e o mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa 157. Embora tenham alegado a ocorrência de um erro material, é de se estranhar. 22 para 157 é de se estranhar. Como é que não conseguiram uma investigação da Polícia Civil que detém de meios apropriados, não conseguiu, ainda mais uma comarca de interior, onde tudo se conhece, onde tudo se vê. A polícia não conseguiu elucidar o número, a casa específica. Então, no dia que foram cumprir esse mandado de prisão, aproveitaram-se do mandado de busca e apreensão com um número diverso e foram cumprir na casa de Adriana, na casa 157. Cumpriram o mandado de busca e apreensão, foram muito violentos, inclusive ameaçaram demais a senhora Adriana, e ao pegar o celular da senhora Adriana, os policiais ameaçaram para que ela desse a senha. E ela promoveu a senha, deu a senha para os policiais, e a partir dali, daquele momento, os policiais já tiveram acesso ao conteúdo que estava no celular. E somente depois foi solicitada a extração dos dados e feita pelo programa Celebrite. Só que não dá para remediar algo que foi feito, mal feito, no começo. Se o acesso foi promovido, primeiro, no mandado de busca e apreensão, que não foi cumprido na casa certa, e em segundo lugar, uma ação policial que, repito, já começando errado, ainda não preserva a prova que foi obtida, por si só, esse processo já é nulo. Por quê? Porque foi desse celular que foi conseguido extrair as conversas, que ficou constatado ali que tinha a prática do tráfico de drogas. Então, em primeiro lugar, como preliminar, a defesa de Gabriela França entende que ela deve ser absolvida em razão dessas nulidades. Primeiro,
por o mandado de busca e apreensão ter sido cumprido em endereço diverso do que estava específico do endereço específico do mandado, foi em outro endereço, e em segundo lugar, porque a cadeia de custódia da prova não foi preservada. E o artigo 158, inovado pelo pacote anticrime, vem discorrer de forma elucidativa, porque, na verdade, a cadeia de custódia da prova é algo muito complexo e merece ainda uma complementação de boas práticas de investigação policial, especificamente no que diz respeito aos vestígios digitais. Os vestígios digitais, eles podem ser manipulados de forma muito fácil. E a cadeia de custódia da prova vem para, de fato, garantir a preservação desses conteúdos. E, nesse caso, não foram preservados, porque a polícia já obteve acesso aos celulares e extraíram prints e conversas antes mesmo do juiz do juiz exarar a decisão autorizando a extração e a colheita dos dados por meio do Cellebrite. Então, nesse ponto, a defesa entende que o processo é nulo, porque foi resultado somente dessa extração. Dessa extração que foram promovidos outros mandados de busca e apreensão, dessa extração que foram exaurados mandados de prisão, e dessa extração foi feito o relatório policial, o qual imputou a ré o crime de tráfico e associação para o tráfico. Em segundo lugar, em uma análise de mérito, a defesa entende que a apelante, Gabriela França, ela, na verdade, estava ali inserida naquele contexto, mas não tem relação com o tráfico. Porque, entenda, ela foi pega com mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, porém, com ela não foi colhida nenhuma droga. Então, com relação ao mérito, a defesa entende que tem que se pensar aqui de acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário, que entende que se a apreensão de drogas, se ela não é feita, não tem como condenar alguém por tráfico. Embora existam diálogos no sentido de que houve o tráfico, esses diálogos, eles não são suficientes, porque eles não têm materialidade, eles não são suficientes para adequar ao tipo penal do artigo 33, que tem 18 verbos nucleares, mas em nenhum desses verbos nucleares tem lá manter diálogos sobre a venda de drogas. Então, com relação a isso, com relação ao crime de tráfico de drogas, a defesa entende que a apelante não merece ser condenada por esse delito. Em terceiro momento, a defesa vem ressaltar pontos relativos à dosimetria da pena, o qual entende que foi muito exacerbada, principalmente por duas circunstâncias judiciais, em especial a culpabilidade, onde o juiz sentenciante traz elementos inerentes ao próprio tipo penal para poder fazer com que a pena seja bem mais agravada. E a gente sabe, né, é de entendimento da população jurídica, que, na verdade, as consequências ali, a culpabilidade ou então outras circunstâncias judiciais, ela não tem um condão ali para agravar de forma tão abrupta como foi a questão da dosimetria da pena da apelante. Então, a defesa vem rogar que seja feita uma análise com relação à dosimetria, caso não seja acatada as teses que foram faladas aqui anteriormente, no que diz respeito à não configuração do tráfico, por não ter sido encontradas drogas em poder da apelante, e principalmente a questão da nulidade. Da nulidade com relação a mandado de busca e apreensão em endereço diverso do que foi exarado na decisão, e com relação ao acesso ao conteúdo do celular, antes mesmo de um juiz promover uma decisão autorizando esse acesso e que o procedimento fosse feito no Cellebrite. Tudo isso foi feito antes. O acesso foi feito antes. Os policiais tiveram como, de fato, esperar, claro, porque o celular já estava apreendido ali, mas não, eles não preservaram a prova e já acessaram aquele conteúdo. Está muito bem explícito isso no processo, e também está muito explícito a questão do mandado de busca e apreensão ter sido cumprido em endereço diverso. Então, nesses termos, a defesa entende
que deve ser, primeiramente, a ré absolvida do delito por ser nulo o processo, por ser baseado em ilegalidades. E, em segundo lugar, deve ser a ré absolvida do crime de tráfico por não conter provas do delito. E, em terceiro, deve ser analisada essa questão da dosimetria para ser reformada, já que foram aplicadas 2 circunstâncias judiciais e foi majorada exacerbadamente a pena da apelante. É como vem se manifestar. Muito obrigado. O relator. Senhor presidente, eu encaminho o voto a vossas excelências pelo conhecimento e desprovimento de todos eles, inclusive da apelante Gabriela França de Souza. As razões foram bem dispostas e eu pediria, inclusive, permissão para não ler a emenda, até porque o voto vai ser disponibilizado ao advogado e pelo que consta que vocês estão me acompanhando, então, reafirmo, estou conhecendo e desprovendo todos os recursos. Eu ratifico o meu voto, desembargador Ricardo. Também ratifico. Então, processo julgado à unanimidade nos termos Obrigado, do voto do excelências. relator. Bom trabalho a todos vocês. Obrigado, Daniel. O seguinte é o número 6 na ordem cronológica. É o apelo criminal número 82-9205, dígito 12, ano 2021. Apelante apelado Ministério Público, apelante apelado Fabiano Martins Varela Camilo, o advogado Dr. Thales de Lima Góes Filho, relatoria própria. Dr. Thales está na sala? Nem virtualmente. Então, processo julgamento virtual, todos ratificam os votos registrados no sistema. Senhor presidente, Está faltando aqui o voto do desembargador Saraiva. é porque eu estou pedindo vista, presidente. Vai pedir vista? Respeitosamente, ok? Então, vamos lá. Após o voto do relator, conhecendo e negando provimento aos apelos do Ministério Público e de Fabiano, mantendo a sentença recorrida, pediu vista dos autos o desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, só aproveitando o ensejo para dizer que o 3 eu estou retirando de pauta. Aquele caso que a OAB interferiu, a OAB de... Perfeito. Então, não houve tempo A para exame. o 6, o desembargador pediu vista, já foi proclamado, e o 3, o habeas corpus número 80.0065, de 55 ano 2025, retirado de pauta. Perfeito? Então vamos na sequência. O número 9 é o apelo criminal número 80.0043, dígito 78, ano 2024, apelante Henrique Eduardo Lima da Silva, advogado Dr. Rodrigo Oliveira Martins, apelado Ministério Público, relatoria do desembargador Ricardo Procópio, revisão do desembargador Saraiva. Está em mesa, desembargador Ricardo? Em mesa, presidente. Dr. Rodrigo, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. A oportunidade, cumprimento a Vossa Excelência, presidente da Câmara Tribunal, desembargador Glauber Rego. Meus cumprimentos ao desembargador, o doutor Ricardo Procópio, ora relator da matéria das razões de apelação. Meus cumprimentos ao desembargador Saraiva Sobrinho, que na oportunidade configura como revisor da matéria. Meus cumprimentos ao representante do Ministério Público, doutor José Alves, que abrilhanta aqui a discussão da temática das razões. Meus cumprimentos a todos os eventuários aqui presentes, aos meus colegas, pares, advogados, que brilhantemente todos os dias estão lá na luta das matérias que são tão importantes para as nossas atuações. Excelência, o que traz a presente defesa perante a este tribunal é a insurgência contra a decisão que foi proferida pelo Conselho Tribunal do Júri da Comarca de Touros, no tocante a um item específico que eu trago aqui em questão, na condenação da forma atentada, 121, parágrafo 2º, inciso 2º e 4º, na forma atentada, conforme o artigo 14 do Código Penal, onde o Tribunal do Júri, naquela oportunidade, entendeu pela condenação do senhor Henrique Eduardo Silva. Uma das fundamentações da defesa entendeu que naquele momento, embora tenha sido realizado no Tribunal do Júri, o qual a presente defesa não tem intenção nenhuma de esvaziar a temática da soberania dos jurados, da soberania daquele corpo de jurados em sua sentença, mas questionar a forma de decisão. É sabido
e a temática merece uma atenção, porque é sabido que no tribunal do júri, o que se busca é o convencimento dos argumentos, muitas vezes aqueles argumentos afastados do conhecimento, da cognição normativa. Dentre os 3 pilares de convencimento que são utilizados no júri, são o ethos, a autoridade, por outro lado, o logos, que seria aplicado todas as circunstâncias lógicas de argumentação, e por último, o pathos, esse que tem uma característica muito importante e uma relevância de maior destaque quando se trata de tribunal do júri, porque onde o convencimento é realizado através de emoção, o que distancia por muitas vezes, no processo cognitivo dos jurados, uma decisão conforme a lógica e o raciocínio jurídico do que está sendo aplicado. No caso específico, excelências, aquele tribunal do júri, ao resultado daquela sentença, entendeu que o seu João Henrique, no caso Henrique Eduardo, teria cometido o crime do 121, parágrafo 2º, inciso 2º e 4º, na forma atentada, desconsiderando e se afastando de todos os elementos ali presentes que foram apresentados no tribunal do júri, bem como estavam presentes colacionados aos atos do inquérito policial, que naquela hora apresenta como elemento de informação que subsidia a denúncia. E o que é que chama a atenção? Se o tribunal do júri entendeu pela condenação pelo homicídio tentado, teria que se considerar pela teoria do crime, e esta é a razão pela qual assim surge a presente defesa, na teoria do crime, entende que o crime é consumado nas circunstâncias do que foi praticado. Naquela situação específica, o resultado da prática praticada pelo seu Henrique Eduardo resultou em lesão corporal de natureza leve. Essa informação consta presente nos autos no ID 11.34.91.200, que for apresentado em sede de sessão de tribunal do júri. Essa informação também foi ratificada na produção de provas naquele momento do tribunal do júri, onde a própria vítima fala em juízo perante ao conselho de sentença que foi de natureza leve. Quando questionado pela defesa, qual foi o resultado da conduta praticada pelo Henrique? E aí então a vítima diz: doutor, foi só de raspão. Graças a Deus e pela inteligência também da legislação, o artigo 593, no inciso 3º, a linha D, trará que, da impossibilidade do entendimento que qual seja esteja distanciado da racionalidade do dispositivo legal, caberá a vossas excelências a análise das razões de apelação, e essa é a matéria que se insurge aqui, a presente defesa, que o resultado daquela condenação foi manifestadamente contrária aos autos do processo. Tanto na desconsideração do que for apresentado em inquérito policial, no laudo, e aí não é alegação meramente por palavra da defesa, está no laudo, o inquérito policial, o que foi utilizado como elemento para a apresentação da denúncia, no laudo do exame de corpo do delito, que esta é um dos requisitos da materialidade do tribunal do júri, que foi utilizado no inquérito policial, que foi utilizado na peça do opinião delicti, está lá dizendo que o resultado, vossas excelências, era lesão corporal de natureza leve. E quando chega ao tribunal do júri, a própria vítima fala que o resultado foi lesão corporal de natureza leve. Razão pela qual, ante as demonstrações, a parte de demonstração de inquérito policial, a valoração dessa prova em juízo ante a ampla defesa contraditório e a demonstração inequívoca que o resultado da prática foi lesão corporal e não homicídio tentado, a presente defesa em sede de mérito requer a desclassificação, não aqui com a intenção de esvaziar o tribunal do júri, a soberania dos jurados, a soberania dos votos, não especificamente a isso, mas na forma como foi condenado o Henrique Eduardo Silva, quando das provas e da decisão foi manifestadamente contrária ao que estava presente nos autos do processo, tanto em sede de inquérito policial, tanto ratificado na primeira fase, bem como no tribunal do júri. A presente defesa requer essa desclassificação do homicídio tentado
para lesão corporal, o que logicamente influenciaria na aplicação da pena em sua dosimetria. Caso Vossas Excelências não entendam pela desclassificação, do qual se encontra presente, latente neste processo, haja vista as enumerações das provas que encontram, menções também nas razões de apelação, a presente defesa, se Vossas Excelências assim não compreenderam ou entenderem pela desclassificação, é necessário, por outro lado, o afastamento da qualificadora do inciso 4º, porque durante a instrução na sede de júri, a vítima alegou, e uma das imputações da condenação é pela impossibilidade de defesa da vítima, a própria vítima em sede de tribunal do júri falou, quesitado pela defesa, ela fala que se defendeu, ora por uma cadeira, ora por uma mesa, então seria inaplicada a qualificadora do inciso 4º quando a própria vítima em sede de tribunal do júri fala que se utilizou de uma barreira defensiva para se defender mecanicamente. O que de cara afronta ao que está previsto dentro do processo cognitivo e o que me faz, no recurso de apelação, trazer as razões desse afastamento dessa qualificadora. Então, de maneira geral, a presente defesa entende pelo afastamento da qualificadora, porque a vítima própria informa em sede de tribunal do júri que se utilizou de elemento para se defender, razão pela qual se é necessário o afastamento da qualificadora da impossibilidade de defesa por parte da vítima. De modo geral, isso afetaria de igual modo, na parte da aplicação da pena, que mereceria a reforma da sentença nesses moldes. A presente defesa requer conhecimento e o provimento do recurso de apelação nesse sentido em que fora proferida manifestadamente e manifestamente contrária às provas dos autos. É o que se requer. Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. Obrigado. O relator, como vota? Pois não, presidente. Saúdo o eminente advogado que assomou a tribuna pela sustentação bem articulada, mas eu estou encaminhando o meu voto e já disponibilizei aos colegas pelo não conhecimento da apelação, porque nós temos aqui, e isso é bem perceptível da própria sustentação, um caso de inadequação às hipóteses de fundamentação vinculada abstratamente previstas nas diversas alíneas do inciso 3º do artigo 593 do Código de Processo Penal. A defesa pretende que esta Câmara rejulgue o processo. Isso é bem perceptível da própria sustentação, que repete os requerimentos formulados nas razões recursais. Requereu que a sentença seja reformada, o que absolutamente não é possível, não é viável, pela via do artigo 593, inciso 3 do Código de Processo Penal. Então, com esses breves argumentos, presidente, é assim que eu estou fundamentando. Perdão. Há uma preliminar, eu estou, na verdade, na assentada do julgamento, suscitando uma preliminar de não conhecimento, e por isso peço o parecer oral do eminente Procurador de Justiça, Dr. José Alves. Com a palavra, Dr. José Alves. Excelência, eu agradeço ter encaminhado voto de Vossa Excelência para poder apreciar a matéria e concordo integralmente com a posição adotada por Vossa Excelência. Então, opino pelo acolhimento da preliminar. E peço desculpa porque já fui adiantando o voto. Eu suscitei a preliminar, já havia encaminhado o voto para... O revisor, como vota? Ele também acompanha, até porque a invocação da súmula 713, o Vossa Excelência bem se adequa à espécie. Eu também acompanho, proclamo o resultado do processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é apelo criminal número 11.3328 de 77, ano 2017. Auri Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Natal, apelante Bruno Fernandes Pedrosa, o advogado Dr. Alan Cleito, apelado Ministério Público, relatoria própria, revisor desembargador Ricardo, tem a suspeição do desembargador Saraiva Sobrinho. Neste e no posterior. E neste tem a
participação do desembargador Amilcar, que já votou no processo, que tem o seguinte resultado que eu proclamo, que aí não tem a necessidade da defesa oral. O julgamento virtual, em consonância com o parecer da 4ª Procuradoria de Justiça, acolhida a prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, declarando extinta a punibilidade do apelante Bruno Fernandes Pedrosa. Então, julgamento virtual, eu proclamo o resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Se for o 5. No 40, tem a necessidade da presença do desembargador Amilcar. No 21, que também os embargos de declaração, em apelação criminal número 89.8150, dígito 17, ano 2022, a origem à primeira vara da infância e juventude da comarca de Natal, embargante Carlos André Cavalcante da Silva, advogado Dr. Flaviano, embargado Ministério Público, relatoria própria, e neste tem a suspeição do desembargador Ricardo. Não é nem suspeição, é impedimento. Impedimento. E aí tem a composição perfectibilizada com a presença do desembargador Amilcar, que em sessão virtual também já votou, e como não há previsão de sustentação oral, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Isso 21, então julgado 21. E o 40, doutor Alan Cleito ratifica o pedido de sustentação oral ou dispensa? 40, excelência, bom dia. Habeas corpus. Bom dia, é um habeas corpus de Christian, né? Habeas corpus, o paciente é Christian Lutiane Costa de Lima. Eu ratifico a necessidade. Então vamos ter a necessidade da presença do desembargador Amilcar. Na sequência, o número 7 da ordem cronológica é o apelo criminal número 80-15-16, dígito 39, ano 2021. Apelante AOBF, advogado Dr. Thomas de Medeiros. Apelado Ministério Público, relator desembargador Ricardo Procópio, revisor desembargador Saraiva. Está em mesa, desembargador Ricardo? Em mesa. Mesa, presidente. Sustentação remota. Está na sala virtual? Não está, então julgamento virtual, este é o... Número 7. 7, deixa-me ver só se está... Está unânime. Está unânime. Então, julgamento, proclama o resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Número 7. Apelante a ODF. Mas aqui não, na pauta virtual não. Na pauta que está como segredo de justiça. Aí, na sequência, temos o número 14, na ordem cronológica, habeas corpus número 80-3075, dígito 11, ano 2025, impetrante, doutor Micael Borges Figueiredo, paciente Fabiano Cândido da Silva, autoridade coatora, juiz de direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Natal, relatoria própria, processo em mesa, e aí, doutor Micael tem a palavra por até 10 minutos. Bom dia a todos. Bom dia. Cumprimento primeiramente o desembargador presidente Glauber Rego, também relator deste processo. Cumprimento o desembargador Saraiva Sobrinho, de modo que também cumprimento o desembargador Ricardo Procópio. Estendo meus cumprimentos ao ilustre representante da Procuradoria de Justiça e aos demais aqui presentes. Excelências, antes de iniciar minha sustentação, gostaria de dizer que é uma honra para mim estar aqui pela primeira vez nesta casa, podendo fazer minha sustentação oral, haja vista que há 2 anos estava acometido por um atropelamento, por uma carreta, estava internado na UTI do Hospital Rio Grande. E de fato foi um fato que gerou muita dor na minha vida. Mas dor de verdade é o que gera o processo penal. E o processo penal na vida do senhor Fabiano, ora paciente deste habeas corpus. Excelência, trata-se de um habeas corpus que visa combater uma decisão de primeiro grau que manteve a preventiva, que se encontra em excesso de prazo.
Excesso de prazo esse que é configurado devido à audiência de instrução e julgamento ter sido remarcada durante 7 vezes ao longo do processo. E essa defesa teve o cuidado de juntar em sua petição inicial do habeas corpus, no item 27, uma tabela que mostra a justificativa de cada remarcação da audiência, na qual nenhuma delas pode ser imputada a esta defesa. De modo que esse excesso de prazo em nenhum momento pode ser imputado à defesa e nem muito menos ao paciente. No mais, existe nesse processo uma perícia que foi requerida por essa defesa em sede de audiência de instrução e julgamento, com fulcro no artigo 402, uma diligência requerida a partir de um fato que houve na instrução. Uma foto que existia ainda em sede de inquérito policial que comparava o hora paciente a um frame da gravação da filmagem do cometimento do delito discutido no processo ora combatido. Essa perícia foi negada pelo juiz de primeiro grau e com elevada estima também, este tribunal negou a realização da perícia por meio de habeas corpus. Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do excelentíssimo ministro Rogério Schietti, concedeu a ordem para que fosse realizada a referida perícia. Fato este que também os autos foram encaminhados ao ITEP e a perícia está sendo realizada e será necessário o aguardo da conclusão da perícia. Para além disso, é necessário citar que houve um problema técnico na gravação da audiência de instrução e julgamento. Problema técnico esse que fez com que o Ministério Público de primeiro grau requeresse a reinquirição e a nova oitiva das testemunhas em que houve esse problema técnico, causando ainda mais um excesso de prazo a um paciente que se encontra preso há mais de 200 dias, que é inocente desse processo, que será comprovado a partir da perícia que foi requerida, em um processo que se encontra claramente em excesso de prazo. Excelências, é nesses termos que esta defesa vem a esta tribuna e requer o conhecimento e o provimento do presente, o conhecimento e a concessão da ordem do presente habeas corpus. Muito obrigado. Obrigado. O paciente está preso desde 2 de agosto do ano 2024. No entanto, tem uma certa complexidade o feito. Tem uma audiência já de continuação agora aprazada para o dia 21 de março do corrente ano. Eu não vejo quebra aqui da razoabilidade que justifique a concessão da ordem, e nestes termos eu estou denegando-a em harmonia com a 9ª Procuradoria de Justiça. É como voto o desembargador Ricardo. Ratifico o voto, acompanhando Vossa Excelência. Saraiva. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, o número 34, habeas corpus número 80.2707, dígito 02, ano 2025, impetrante Dr. Adriano Maldini Mendes Campos, paciente Cildari Gregório da Silva, autoridade 14, juiz de direito da Vara Única da Comarca de Lages, relatoria própria, processo sem mesa. E, doutor Adriano, o senhor tem até 10 minutos para sua defesa oral. Agradeço, excelência. Cumprimento inicialmente doutor Glauber Rego, presidente dessa Câmara Criminal, doutor Ricardo Procópio, que sempre que vem eu tenho estima de cumprimentá-lo especificamente, doutor Saraiva, a recepção que Vossa Excelência tem para os advogados é inestimável. Doutores, eu trago às suas excelências, e isso muito ao senhor também, doutor José Alves, que vem abrilhantando essa Câmara Criminal, um fato distinto daquilo que foi posto pelo parecer da Procuradoria. O paciente deste habeas corpus, doutor Ricardo,
ele vem a esta Câmara tentar trabalhar uma matéria que muito bem não é tratada por tribunais em habeas corpus, mas que no STJ, no próprio Supremo Tribunal Federal, já é bem recebida. O paciente desse habeas corpus estava em um translado na BR-304, por volta mais próximo de Lages, quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal e com ele estava uma arma de fogo. Prontamente disse que tinha uma arma de fogo em seu quadril, entregou a arma de fogo, foi preso em flagrante, era uma 9mm, foi preso em flagrante pelo artigo 16 da Lei de Desarmamento, conduzido à Delegacia de São Paulo do Potengi. Este causídico chega para atuar naquele flagrante, pede inicialmente a restituição do aparelho telefônico e do veículo que estava em sua posse. O veículo é restituído a este causídico e o celular fica apreendido. Um dia depois, há uma representação policial pela quebra do sigilo daquele aparelho telefônico. Houveram 2 oitivas. Os 2 policiais rodoviários federais falaram que ele apontou que estava com uma arma, ele entregou a arma de fogo, ele nos concedeu acesso, a gente deu depoimento e ele confessa a prática do crime. Ponto. Aqui é a matéria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, artigo 16 da Lei de Desarmamento. Posteriormente, doutor Saraiva, a gente vai trabalhar a necessidade de uma medida acautelatória tão gravosa como a quebra de sigilo telemático. O juiz de primeiro grau, ao acolher a representação ministerial pela quebra e a decretação daquela quebra de sigilo, fundou sua decisão em 2 pontos. Há a prática de crimes, ou seja, o artigo 2º da Lei 9296/96 estaria suprido, e há também a necessidade da colheita dessa prova, porque ela não seria produzida de nenhum outro meio, doutor Ricardo. E aí eu pergunto à Sua Excelência e afirmo isso. O crime era de porte ilegal de arma de fogo. O réu é confesso. Os 2 policiais apreenderam a arma, a materialidade está demonstrada, a autoria está demonstrada. Por qual motivo e circunstância para configurar um delito que é de perigo abstrato, como o de porte legal de arma de fogo, eu preciso da decretação de uma medida acautelatória de tão grave que é como a quebra de sigilo telemático? A Lei 9296/96, no artigo 2º, lá no seu inciso 2º também vai dizer se a prova não puder ser produzida por outro meio. Então a decretação de sigilo ela não pode ocorrer neste caso em específico, porque há diversas outras formas, e já postas no processo, inclusive a denúncia oferecida pelo Ministério Público sequer cita essa representação, essa extração, nada. Então eu pergunto novamente, aonde está a necessidade dessa pescaria probatória? E esse tema, a pescaria probatória, ele já é discutido tanto no Supremo quanto no STJ, e reiteradamente o ministro Schietti, como o habeas corpus, que a gente acabou citando na nossa inicial, ele pontua. O juiz de primeiro grau precisa ser específico. E aqui eu afirmo para Suas Excelências, o periculum, o fumus commis delicti, a juíza ponderou que há o indício de prática de crime. E a necessidade da extração, a juíza alega que há a necessidade em virtude de não conseguir ser obtida a prova por outro meio. Ponto. Essa fundamentação cabe em todo e qualquer caso do Código de Processo Penal, com todas as vênias do juiz de primeiro grau. Em todo e qualquer caso. Então, a pontuação específica da motivação para aquela extração, para aquela quebra de sigilo, é o que essa defesa está requerendo. Não houve essa fundamentação. Se não houve, a decisão deve ser decretada, deve ser dita como nula e posteriormente desentranhada do processo, tal como sua extração, que posteriormente pode vir. É assim que a defesa se manifesta, Excelências, clamando para que apenas um direito seja respeitado. O processo penal, aqui ele já está em audiência de instrução e julgamento quase pautada. Não há necessidade dessa quebra. Não há fundamentação lógica, ideal e jurídica para que a gente faça uma devassa na vida de uma pessoa unicamente porque eu quero produzir mais elementos probatórios que sequer foram usados pelo próprio órgão acusador. Então, dessa forma, Excelência, a defesa se manifesta pelo conhecimento e a concessão da ordem para ditar como nula a decisão de primeiro grau que deferiu a medida acautelatória de quebra do sigilo telemático. Eu agradeço, Excelências, e fico à disposição. Obrigado.
em resposta ao questionamento qual a necessidade de se manter segregado o paciente, a magistrada de origem, acolhendo a representação policial, foi bem específica, no sentido de evitar, de assegurar a garantia da ordem pública, evitando aí a reiteração delitiva, uma vez que o paciente tem um histórico bastante significativo já nesse sentido. Inclusive, foi apreendida uma pistola Glock 9mm, 3 carregadores, um carregador prolongado e 77 munições de uso restrito. A arma apreendida não possui registro no SINARME ou SIGMA, indicando que se trata de produto de tráfico internacional, considerando sua fabricação estrangeira e a ausência de documentação junto às autoridades brasileiras. Há também uma fundamentação bastante significativa no sentido da extração de dados telemáticos, que eu faço a transcrição, peço permissão para não lê-lo, e que compreendo como bastante suficiente para a determinação que foi feita e para o momento processual que se analisa em habeas corpus. Então eu conheço, denego a ordem, desembargador Saraiva Sobrinho. Desembargador Ricardo. Me acompanha. Essa é só questão de ordem para pontuar aí o voto. É que a defesa não pleiteou em momento nenhum liberdade nesse habeas corpus. Em nenhum momento. Só para posteriormente não se confundir. Por que razão ele está... Não foi por que razão a determinação de quebra de sigilo telemático. Não, só para esclarecer, para posteriormente não influenciar em outros habeas corpus, em outras atuações. Tudo bem. Agradeço, ordem conhecida e denegada a unanimidade de votos. Na sequência, em segredo de justiça, é o número 8, apelo criminal número 8040-18, dígito 22, ano 2023, a origem, segunda vara criminal da segunda vara da comarca de Caicó, apelante MA das CA, o advogado Dr. Rubens Germano Júnior, apelado do F das CA, advogado Dr. Arthur Jordão, relator desembargador Ricardo, revisor desembargador Saraiva. Está na sala? Não se encontra, então o julgamento virtual é o número 8. Número em 8. Mesa, presidente. Está em mesa, desembargador Ricardo, e deixe-me só ver se eu ratifico meu voto, desembargador Saraiva. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Não tem nenhum outro com sustentação oral, não é isso? Vamos a não ser aquele que depende da presença do desembargador Amilcar. Da pauta anterior, nós temos aqui o número 1, é o apelo criminal número 834018, dígito 48, ano 2022, e que tem aqui anotado que, após o voto do relator, desembargador Ricardo Procópio, conhecendo e negando provimento ao recurso, e do revisor, desembargador Saraiva Sobrinho, dando provimento, pediu vista dos autos ao desembargador Glauber Rego. Eu ainda não vou trazer em mesa nesta oportunidade, eu confesso que visualizei o vídeo do atropelamento e compreendo perfeitamente as duas versões, os dois votos apresentados aqui na Câmara Criminal. E ainda não estou suficientemente capacitado para definir qual posição tomar. Eu preciso de um aprofundamento nos autos, porque o vídeo isoladamente não me parece suficiente para a definição de culpa ao recorrente, imputado ao recorrente. Sim, do atropelamento. Do atropelamento. Eu vou ainda fazer uma análise mais aprofundada e, com a graça de Deus, dia 1º ou dia 3, não temos definido ainda a data, eu trarei em mesa o processo, se Deus quiser. Então, não mesa, o número 1. Não tem nenhum outro com vistas. Era o único, não é isso? Então, os demais julgamentos virtual, vamos ver aqui. O número 3, retirado de pauta. Número 6. Número 6,
É relatoria própria, eu tirei eu suspendi o julgamento. Sim, foi vista do desembargador Saraiva. Teve o outro que eu suspendi o julgamento. O 2 foi o julgamento suspenso. O 18, está faltando aqui o voto do desembargador Ricardo. É o 18 da minha relatoria. Falta o voto de Vossa Excelência. Então vamos mais. O 24, a relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho. É aquele caso lá de João Dias, desembargador Saraiva, que inclusive tem o parecer da Procuradoria pela extensão da ordem que foi concedida em um outro HC, que eu não me recordo aqui o número, mas já julgado aqui. Então eu vou ousar mais uma vez divergir de Vossa Excelência, mas se prestigiando a rigidez do meu posicionamento. Pois é, e aqui os demais eram policiais militares. Estes, a acusação é a mesma, mas é que tem um cargo na prefeitura. São até mesmo pessoas que têm uma simplicidade em relação à eventual periculosidade mais acentuada. E aí não me parece, como disse naquela oportunidade passada, o calor da eleição, que seriam vítimas já segregados porque mataram a prefeita ou o prefeito e o pai, no prefeito e o pai dele. Então, assim, eu sei que convencer o desembargador Saraiva não é missão das mais fáceis, mas eu vou pedir a sua permissão para divergir. E eu faço uma coisa de forma bem resumida. Da análise minuciosa dos autos, observa-se que uma prisão em flagrante dos pacientes foi convertida em preventiva com fundamento na periculosidade, uma vez que estes estavam sendo investigados não só pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, como também pelo delito de milícia privada. Ocorre que o próprio Ministério Público, enquanto órgão acusatório, promoveu o arquivamento parcial da denúncia, afastando o crime de milícia privada. 2. O argumento do decreto preventivo de que os pacientes teriam sido detidos com as armas e munições logo após o homicídio do prefeito à época e de seu genitor, e que estariam reunidos indo em busca de represália revide aos indivíduos que praticaram o crime, tal fundamento não mais subsiste, uma vez que os supostos executores estão todos presos e respondendo pelo eventual cometimento do delito na ação penal número tal. 3. A eleição para o prefeito do município de João Dias já aconteceu, não havendo mais atualmente o intenso contexto político da época em que se deu o crime. 4. Os pacientes estão presos preventivamente desde 29 de agosto do ano de 2024, ou seja, há cerca de 5 meses. 5. A autoridade coatora não citou no decreto preventivo nenhum indício de que levasse a crer que, caso colocados em liberdade, os pacientes possam interferir na condução da instrução criminal. Tais fatos demonstram, na visão deste julgador, um quadro indicador de ausência de maior periculosidade dos pacientes e, consequentemente, de desnecessidade da prisão preventiva, sendo suficiente, no caso em tela, para a garantia da ordem pública, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. E aí eu trago aqui
precedentes do Tribunal da Cidadania, peço permissão para não lê-los, e pedindo venha ao eminente relator, eu divijo para conceder a ordem de habeas corpus, não somente para substituir a prisão preventiva de todos os pacientes por medidas cautelares diversas da prisão, salvo se por outro motivo não devam permanecer presos. E aí aplico aqui as cautelares do inciso 1, 2 e 4. É o meu voto. O desembargador Ricardo já também a mesma Já posição. manifestei, presidente. Eu quero dizer que entendo o posicionamento do desembargador Saraiva, é bem fundamentado, como sempre, e coerente. Apenas, como já votei nessa matéria, divergindo no outro processo, que trata basicamente do mesmo fato, acompanha a divergência inaugurada por Vossa Excelência, presidente. Então, proclamo o resultado. Processo julgado. Ordem concedida nos termos do voto do desembargador Glauber Rego, vencido o desembargador Saraiva Sobrinho, que a denegava. Redator para o acórdão, desembargador Glauber Rego. Acho que é a razão do desembargador Saraiva insistir, né? Então, 24, julgado, vamos adiante. Senhor presidente, o 15 eu estou retirando de mesa, viu? 15. É uma correção parcial que não era nem para ter vindo. Não tá, ele não está votado, não. Não Só mesa. Não mesa. Mesa ou pauta? De pauta. Está retirado de pauta? Então, retirado de pauta, o 15. É de pauta, porque ele deve ser decidido. Perfeito. Qual seria 33? O 18, o desembargador Ricardo, não aparece o voto ainda não, desembargador. O 18 não aparece. Deixa eu chegar lá, né? Deixa eu atualizar aqui, peraí. Tá votado já. Então vamos. 24, tal. 33. Tá faltando o voto do desembargador Saraiva. Eu estou pedindo vista, presidente. Então, 33. Apelo criminal número 805009, dígito 17, ano 2022. Anoto que, após o voto do relator, conhecendo e dando provimento aos recursos, pediu vista dos autos o desembargador Saraiva Sobrinho. Eu anotei o meu voto, já acompanhando o relator, mas a partir daquilo que Vossa Excelência trouxer no voto, vista, eu não estarei aberto a eventual divergência. Então, proclamado o resultado parcial. Vamos aqui, 38. Estou pedindo vista também, presidente. Rapaz, o que é que você tem contra o desembargador Ricardo? Vou proclamar o resultado parcial. Após o voto do relator, conhecendo e denegando a ordem, é o 38, que é o HC 802727, dígito 90, ano 2025. O relator conhece, denega a ordem, pede vista dos autos do desembargador Saraiva Sobrinho. Também tem anotada, já que está anotado o meu voto, mas fico aberto aí à mudança. Hein? Pois é, ele está... Vamos apaziguar essa guerra aí, viu, me ajude. Os demais não tem nenhum destaque aqui, desembargador Saraiva? Não, senhor. Não tem, desembargador Ricardo? Doutor Zé Alves? 16 já votados, 17 também já. Então todos os demais já votados, proclamado nos termos registrados no sistema. Sim, desculpe, tem o do desembargador Amilcar, que é o número 40 na ordem cronológica. E como este é um habeas corpus na relatoria do desembargador Ricardo, ele fica para ser julgado na sessão seguinte, que aí o Dr. Roberto Guedes participa sem nenhuma dificuldade. Não há revisor neste processo. Perfeito? É habeas corpus. Então, fica para julgamento na sessão seguinte. Então, posso encerrar? Tem nenhum destaque, não. Posso? Então, às 9h11, declaro encerrada a presente sessão.